Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Espaço Jovem e vamos começar louvando ao nosso Deus. Eu te convido a cantar junto conosco. Você conhece esse louvor? Espero que você se sinta um pouco mais junto do nosso espaço, de nós, como nós costumávamos estar. Mesmo que seja pela uma live. Cante conosco, nós iremos cantar e falar sobre esse nosso Deus grande, poderoso, profundo. Nos acompanhe. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém. Saiba que somente Deus pode devolver a vida aos corações. Assim como um dia Ele devolveu a minha, que andava morto em meus pecados e caído, Ele me resgatou por essa imensa graça que Ele derramou sobre a minha vida, sobre a vida do Everson, sobre a vida de você, sobre a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E falando de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, todos nós temos lutas durante o dia, durante a semana, durante minutos, durante horas, durante segundos. Você vai lutar, meu irmão. Eu luto, o Everson com certeza luta. Mas existe uma maneira de nós enfrentarmos essas lutas que nós passamos. E essa maneira é estar perto do Senhor. É difícil, tem dias que são mais fáceis, mas nós enfrentaremos essas lutas somente se estivermos perto do Senhor. Eu te convido a meditar nesse louvor agora. Prestar bem atenção, se possível fazer dele a sua oração. Perto quero estar, junto aos teus pés.
render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, Senhor. Obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui. E como cantamos há pouco, ó Deus, tudo que nós façamos para Ti, comparado ao que ganhamos de graça, é pouco, ó Deus. Jamais alcançaremos porque jamais merecemos o que o Senhor nos deu, que é a salvação, nos tirando do império das trevas e nos colocando no reino da maravilhosa luz de Cristo Jesus. Por isso, nós não temos o que te oferecer, ó Deus, pois não é uma barganha. Nós sabemos o quanto o Senhor nos amou. E por isso nós amamos também, porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, que a cada dia que passe nós tenhamos esse sentimento de que não fizemos nada e de que não merecíamos nada. Mas o Senhor olhou e derramou a sua imensa graça sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que
crê no nome de Jesus Cristo. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Como o Senhor tem falado, como o Senhor fala, através das Santas Escrituras. Tranquiliza o nosso coração, tranquiliza a nossa mente, nos exorte, Senhor, nos console, nos admoeste, nos corrija. Senhor, faça o que somente o Senhor pode fazer. Essa é a nossa oração, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Espero que você esteja bem aí na sua casa e que esteja disposta a receber do Senhor, da sua palavra, um incentivo à vida com Deus, um ânimo a seguir em frente caminhando com o Senhor, ou quem sabe uma exortação a corrigir o seu caminho, como muitas vezes Deus faz comigo e com você. E nesse momento nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim o texto bíblico: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4 diz: Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam a terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e tendo Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Até aí nós vamos ler. Gostaria de pensar com você nessa noite um pouquinho a respeito disso que nós acabamos de ler, que nós conhecemos como o chamado de Abraão, né? Ou o chamamento de Deus a Abraão. Eu e você conhecemos esse texto. Se você não conhecia, esse personagem é um personagem conhecido e é muito bem sabido que esse homem é um homem importante na Bíblia, porque ele conduz ali o início de um plano que Deus tem para abençoar o mundo. Se você for para o Novo Testamento, a primeira página do Novo Testamento, no primeiro evangelho ali na sua Bíblia, em Mateus, e você observar o primeiro capítulo, Mateus ele traça uma genealogia de Jesus, o Salvador, o Senhor. E ele não parte de Davi, mas ele parte de Abraão. Então, a compreensão que nós temos daquilo que lemos na Bíblia é que para a narração, a narrativa da história da salvação, um dos homens muito importantes chamado por Deus
para ter um papel muito importante é Abraão. A verdade é que a Bíblia vai dizer que esse é o pai da fé. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, deixa eu ler aqui. A Bíblia vai falar que esse era um homem que realmente era um homem de fé, um homem que depositou toda a sua confiança. Diz Hebreus 11, 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Diz o versículo 11, ainda do capítulo 11 de Hebreus, que pela fé Abraão e também a própria Sara, sua esposa, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. A Bíblia está nos falando sobre esse homem chamado Abraão. A data provável da sua existência aqui na Terra é de 20 séculos antes de Cristo. A data provável da sua existência aqui na Terra se localiza provavelmente 20 gerações depois de Adão e 10 gerações depois de Noé. Ali naquele momento, diz a Bíblia, então, a nós, no capítulo 12, que nós acabamos de ler, que Deus chama esse homem. E ao chamamento de Abraão, nós podemos considerar a primeira etapa da sua história na Bíblia, a primeira parte da sua vida. Tem pelo menos claramente marcados mais 3 etapas. A primeira etapa, então, o chamado de Abraão. A segunda etapa, lá no capítulo 15, a aliança de Deus com Abraão. E ainda ali ele recebe a promessa de um descendente, de um filho. Aí nós temos no capítulo 17 a troca do seu nome, mas eu acredito que o capítulo 17, junto com o 21 do nascimento do seu filho, formam um bloco na história de Abraão. E há um último bloco, um último estágio, uma última etapa na sua história, que é a provação que ele recebe, a prova que ele tem que viver quando Deus o prova, colocando a sua fé e a sua confiança e a sua dependência de Deus em xeque. Então, o chamado de Abraão, a aliança de Deus com Abraão, a troca do seu nome e o nascimento do seu filho, e Deus provando a Abraão. Nós vamos ficar nessa noite com a primeira etapa aqui no capítulo 12 de Gênesis. Eu e você poderíamos pensar nessa primeira etapa como o chamado de Deus a Abraão. E é um dos pontos que eu gostaria de destacar nessa noite. Diz o versículo 1, que o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. O versículo 2 diz: farei de você um grande povo, ou uma grande nação, dependendo da versão que você está. E o abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre esse chamado. Eu creio que você já pensou algo em termos de chamado na sua vida. E eu gostaria de pegar aqui o chamado de Abraão e colocar todos aqueles chamados que nós imaginamos que temos em algum momento dentro desse chamado. Creio que há em algum momento um chamado para a salvação.
Aquele momento em que Deus nos convence pelo seu Santo Espírito de que nós não somos suficientes, que nós não podemos ter vida em nós mesmos, de que nós somos pecadores. E naquele momento nós somos chamados à salvação. E quando somos chamados à salvação, somos apresentados à realidade que só Jesus Cristo salva. Mas há também, para aqueles que já receberam um chamado à salvação, um chamado à santificação. Quando nós nos deparamos com a realidade de que Deus nos resgatou do pecado, nós dizemos: se fomos resgatados, não queremos mais viver nesse pecado. Deus nos chama a sermos santos como Ele é santo, diz a sua palavra. Mas há também o chamado, quantas vezes compreendido por nós, como a nossa vocação. O que Deus chamou o Iven a fazer? Deus chamou o Iven a pregar. O que Deus chamou a Maria a fazer? Deus chamou a Maria a ser uma boa advogada. O que Deus chamou o João a fazer? Deus chamou o João a ser um bom professor. O que Deus chamou Ana a fazer? Deus chamou Ana a ser uma boa dona de casa. O que Deus chamou Juliana a fazer? Deus chamou Juliana a cuidar de idosos. Você percebe? Todos nós temos aí pelo menos 3 chamados na vida. E eu creio que o chamado de Abraão engloba todos esses chamados. Mas é interessante observar que o chamado de Abraão, ele engloba 3 atitudes de quem é chamado, e que eu e você também temos que cultivar. Primeira atitude que acontece, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, e como nós podemos perceber aqui no decorrer do texto, Deus chama Abraão dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que acontece é que no versículo 4, o escritor começa dizendo: partiu Abraão da onde estava, como o Senhor lhe ordenara. Em primeiro lugar, meu irmão, quando Deus nos chama, nós temos que obedecer. Sabe, algo muito sério. A verdade é que Abraão, quando recebe esse chamado de Deus, ele tem 75 anos, vai dizer o texto. Alguém poderia dizer assim: poxa, Abraão já estava com certa idade, ele poderia dizer: não, peraí, eu até vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele não conhecia esse lugar para onde Deus estava chamando. A verdade é que nós podemos perceber que já no capítulo 11, ali no finalzinho, começa a falar sobre Abraão e seus parentes, mas talvez pela cidade que ele vivia, Ur dos Caldeus, provavelmente Abraão era um pagão. Então vem a ele o Senhor e lhe chama, e ele obedece. E obedece com todas as suas forças, com toda a sua família, com toda a sua riqueza, com a sua vida, mesmo já estando avançado de idade, se bem que naquela época os homens viviam provavelmente o dobro do que hoje. Então ele era aí um adulto maduro, provavelmente. Mas o primeiro aspecto de quando Deus nos chama é obedecermos, meus irmãos. Obediência é essencial para o relacionamento com Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando vem no Novo Testamento, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda ou os obedece, esse é o que verdadeiramente me ama. Obediência para Deus está ligado a amor. Se nós dissermos que amamos o Senhor, mas não lhe obedecemos, isso não parece estranho? Não é assim também com filhos e pais? Mãe, eu te amo, mas eu não te obedecerei. Como assim? Então, quando Deus chama Abraão, ele decide obedecer o Senhor. Nós somos chamados à obediência. Quando Deus nos chama para uma tarefa, quando Deus nos chama à salvação, à santificação ou para a nossa vocação, nós devemos obedecer. E nós devemos obedecer de forma completa. Já disse certo pregador
que a obediência pela metade é desobediência, obediência atrasada é desobediência. Essa obediência, segundo certo pastor, ela deve ser inteira, interna, porque é a verdadeira obediência, né? Observe comigo, o texto ainda vai falar que quando Abraão é chamado, ele obedece, então ele é chamado a viver com Deus, a realizar algo que Deus ordena a ele, e ele é chamado à obediência, mas ele também é chamado à confiança, a confiar no Senhor. Como nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, esse homem é um exemplo de fé. E no mesmo capítulo, o autor de Hebreus vai dizer que fé é a certeza das coisas que não se veem. Ele vai dizer também que sem fé é impossível agradar a Deus. Você já pensou que esse homem não conhecia esse Deus, esse homem não conhecia essa terra, esse homem estava largando tudo aquilo que ele estabeleceu durante 75 anos, porque ele confiou no Senhor. Ele depositou toda a sua vida, ele depositou todos os seus sentimentos, seus pensamentos, ele se entregou. Às vezes a gente fica se perguntando qual é a diferença entre acreditar, confiar, crer, ter fé. Provavelmente essa é a diferença. Porque eu posso acreditar em algo e não preciso, porque acredito nessas coisas ou nessa coisa, me entregar ou colocar a minha vida em suas mãos. Mas quando eu confio, quando eu deposito a minha fé, eu deposito toda a minha certeza naquilo que eu não estou vendo, ou naquele que eu não posso ver, mas sei que existe. E quando eu faço isso, eu confio, eu deposito a minha fé, eu estou colocando a minha vida. É isso que acontece com Abraão. Ele, além de obediente, ele confiou no Senhor. Mas vai dizer a Bíblia que além de ser chamado à obediência, chamado a confiar, ele foi chamado também a ser uma bênção. Diz o versículo 2: farei de você um grande povo, uma grande nação, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos chamados a ser bênção. Somos chamados a ser bênção quando fomos chamados à salvação. Somos chamados a ser bênção quando fomos chamados para santificação. E somos chamados a ser bênção quando somos chamados às nossas vocações. Eu e você não fomos chamados a esse mundo para sermos os chatos ou aqueles que atrapalham. Nós não fomos chamados a esse mundo para sermos uma pedra de tropeço. Nós não fomos chamados a esse mundo para sermos gente ruim. Nós fomos chamados a esse mundo, neste mundo por Deus, a sermos bênção. A pergunta é: estou sendo bênção na minha casa, no meu trabalho, no local onde estudo? Estou sendo bênção em meio à pandemia? Estou sendo bênção na minha igreja? Estou sendo bênção na vida dos meus familiares, na vida dos meus amigos? Estou sendo bênção? Estou sendo bênção nesse mundo? A verdade é que quando Deus nos chama a sermos gente obediente, gente que confia no Senhor, gente que é bênção nesse mundo. E é por isso que vem o segundo aspecto desse texto que eu gostaria de ressaltar com você. Além do chamado de Deus, há também a promessa de Deus. O que acontece nos versículos 2 e 3 é que Deus está falando então o que vai acontecer quando, ou assim, que Abraão atende ao chamado de Deus. Ele vai dizer: eu farei de ti uma grande nação. Ele vai dizer: eu tornarei o seu nome famoso. Mas ele vai dar uma promessa no versículo 3, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele diz: e por meio de você, todos os povos da terra, ou todas as famílias da terra, em algumas versões, serão abençoados. Você já pensou nessa promessa de Deus? Aqui nós estamos ainda no início do correr da história da redenção na Bíblia. E
Em um momento antes disso, lá no capítulo 3, no versículo 15, Deus promete um Salvador. Gênesis 3,15 vai dizer que Deus está prometendo que o descendente da mulher de Eva viria, um descendente da mulher, um ser humano, um homem, que esmagaria a cabeça de Satanás, que traria salvação para aqueles que haviam acabado de pecar, a raça humana. E até o capítulo 12 não há mais menção messiânica, não há mais a referência a essa figura do Salvador, até que chega aqui no capítulo 12 e no chamado de Abraão, Deus faz uma promessa, e a promessa está no versículo 3, quando ele diz: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E alguém poderia dizer, como os brasileiros são abençoados por meio de Abraão? Se ele viveu pelo menos 4 ou 5 mil anos atrás, na conta de alguns historiadores. Como os argentinos, os paraguaios, os americanos são abençoados por Abraão, ou por meio de Abraão. E o entendimento é simples, o entendimento é que está aqui a segunda referência bíblica ao Messias, a Jesus Cristo que haveria de vir. Porque está falando, como disse lá, da descendência da mulher em Gênesis 3,15, está falando aqui do descendente de Abraão. Como eu disse, quando nós abrimos no Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus faz questão de traçar a linhagem de Jesus Cristo desde Abraão, porque havia uma promessa de que em Abraão todos os povos da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e foram abençoadas como Salvador, aquele que veio do povo de Israel, aquele que veio dessa linhagem de Abraão. A verdade é que nós percebemos a promessa da salvação para Israel e da salvação para os gentios, para aqueles que não eram do povo de Israel. Um versículo que eu gostaria de ler, que diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, ou seja, aqueles que não são do povo de Israel, pela fé anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Gálatas 3:8. É interessante porque Deus está fazendo uma promessa no início da história humana, de que alcançaria, com o mesmo chamado, a obediência, a confiança e a ser bênção, alcançaria todos os povos da terra. Meu irmão, minha irmã, talvez você já tenha sido alcançado por esse chamado. Talvez eu e você já estejamos na luta de viver uma vida de responder a esse chamado a confiar, a crer, de responder a esse chamado a obediência, de responder a esse chamado que Deus nos faz a sermos bênção nesse mundo. Graças a Deus que Deus planejou a salvação. E Ele fez isso e colocou homens e mulheres que ao longo da história da redenção, com o seu papel, com as suas ações, com aquilo que Deus os chamou a fazer, trabalharam e cooperaram para que eu e você conhecêssemos a salvação em Jesus Cristo. O chamado de Deus para mim e para você é que continuemos a sermos os chamados de Deus, que obedecem, que creem e que são bênçãos. E que assim como
naquela época, Abraão abençoou o mundo todo. Eu e você possamos, usados por Deus, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vivendo para agradar o Senhor, possamos ser bênção nesse mundo. Abençoar a nossa família, abençoar as famílias ao redor, abençoar a nossa igreja. O chamado de Deus para Abraão, o chamado de Deus a cada um de nós, as promessas de Deus para Abraão e as promessas de Deus para nós. Sabe, meu irmão, existe um motivo de podermos viver com alegria e podermos continuar andando nesse mundo. As promessas do Senhor. As promessas do Senhor. Lembre-se que o Senhor prometeu paz. Deixo-vos a minha paz. Lembre-se que Ele prometeu paz que excede todo entendimento. Quando colocarmos em oração os nossos dilemas, os nossos problemas. Lembre-se que Ele prometeu para nós provisão, cuidado. Se Ele cuida assim dos pássaros, da relva, muito mais de nós. Lembre-se que Ele nos prometeu proteção. Lembre-se que Ele nos prometeu que voltaria. Lembre-se que Ele nos prometeu um amor que não se acaba. Lembre-se que Ele nos prometeu salvação. Lembre-se que Ele nos prometeu consolo. As promessas do Senhor, assim como foram fonte de força para Abraão viver uma vida de muitas incertezas no ponto de vista de não conhecer o que aconteceria e de responder a um chamado que para alguns parecia loucura. As promessas de Deus ainda hoje são para mim e para você possibilidade de vivermos com força para sermos bênção, confiando no Senhor e lhe obedecendo. Que eu e você possamos agradecer a Deus por ter nos chamado e por ter feito suas promessas tão magníficas, poderosas e de valor para nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque quando nós lemos textos bíblicos, nós podemos perceber que o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua usando gente para ser bênção nesse mundo. O Senhor continua chamando gente para ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor continua prometendo a paz. O Senhor continua prometendo a presença, o poder, o amor. O Senhor continua se relacionando conosco, como se relacionou com grandes homens do passado. Obrigado, Senhor, por aqueles homens como Abraão. E, Senhor, obrigado por gente como nós, que quando obedece ao Senhor, o Senhor faz grandes coisas na vida do dia a dia, no ordinário, naquilo que acontece todos os dias. Grandes homens e grandes mulheres do Senhor, que vivem no dia a dia para a Tua glória. É isso que nós pedimos, agradecidos pelo chamado e pelas promessas. Em nome de Jesus. Amém.